dando glória. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. É tremendo porque quando Deus cria o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, o Senhor, ele dá uma ordem para o ser humano, para que o ser humano ele multiplicasse. E essa multiplicação era uma multiplicação para encher a terra. E quando nós trazemos tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus falou, para que o ser humano multiplicasse, você vai perceber que no capítulo 11, algo muito sério aconteceu. O povo descumprindo uma ordem de Deus, que era povoar a terra, o povo se uniu. Olha só que coisa tremenda. O povo, ele se juntou e o povo se uniu e eles começaram a construir uma torre, né, segundo a palavra de Deus, e eles diziam consigo mesmo aquela torre, aquela construção que eles queriam tocar os céus, tocar a Deus, e no coração deles, tudo que eles diziam é que para que o nome deles nunca fosse esquecido por aquela atitude. Isso é tão tremendo que o próprio Deus, ele olha para Jesus e disse, vamos lá, vamos descer para ver o que o ser humano está fazendo. As pessoas estão juntas, eles estão reunidas, eles não estão cumprindo aquilo pelo qual eles foram criados. Eles foram criados para multiplicar e encher a terra, mas eles estavam todos unidos naquele lugar. E quando você vai aqui para o livro de Gênesis, capítulo 11, no versículo 6, meu filho, nós vamos do 6 ao 9. Olha o que a Bíblia Sagrada fala. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Olha só, o povo é um. Como é que o povo era? E todos tinham a mesma língua. Ou seja, eles falavam a mesma coisa. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha isso. Preste bem atenção, porque o povo trabalhava como se fosse um só. E eles não era só trabalhar como se fosse um. E todos eles conversavam a mesma língua. Quer dizer, a comunicação que havia entre eles era uma comunicação que não tinha problemas, não tinha ruído. E eles eram um povo que funcionavam como se fosse um só. E o próprio Deus admite, olha só, ele está dizendo, eu enviei eles com um propósito. Eles saíram fora do meu propósito devido ao orgulho deles. Mas se eles continuarem desta forma, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eu quero que você compreenda o que Deus falou aqui. Vai, continua, meu filho. Eia, olha o que Jesus disse. Olha o que Deus diz para Jesus. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou e o Senhor sobre a face de toda a terra. Preste bem atenção. Quando Deus faz isso, quem você acha que estava olhando a atitude de Deus? Quem vocês acham que viu Deus fazendo isso? O que vocês acham?
O diabo estava observando. Quando o diabo percebe o que Deus fez para fazer com que o intento que ele tinha colocado, a arrogância, o orgulho no coração do homem, ele olhou e disse: aprendi uma lição. E esta é a lição que Satanás, a partir de então, usou. Desde então. Porque quando Deus ele vai restaurar a igreja, e a palavra igreja eu tenho falado para as pessoas, é chamados para fora. E eu quero lhe falar algo, como igreja do Senhor. Um só de vocês são uma fagulha, uma chama. Vocês podem orar, mas se toda essa igreja se levantar em oração, ela abala o céu no mundo espiritual. Meu irmão, você sozinho, você ora. Mas se toda essa igreja orar aqui junto, meu irmão, o céu é abalado pela nossa oração, o céu se movimenta. E quando você não entende isso, você não entende a estratégia do diabo. Ele sabe que contra a igreja, eu disse contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Mas quando somos separados, a Bíblia fala assim: então, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: sozinho, você tem que resistir aos ataques, mas junto com a igreja, você ataca, e o inferno não irá te resistir. Ô glória! Meu irmão, por que tudo que nós fazemos aqui para gerar comunhão parece que fica entaipado? Parece que é complicado. Porque o diabo sabe que existe um lugar de bênção. Por que tu acha que o diabo tenta te separar da comunhão, de andar, de estar junto? Porque ele tenta fazer com que você não tenha a visão de falar a mesma língua. Porque ele sabe, meu irmão, e essa é a estratégia do diabo, ele separa como o leão, diz a palavra, ele anda ao derredor como o leão que ruge, esperando alguém que ele possa tragar. Qual é a estratégia do leão na savana? Ele dá o rugido, os animais se dispersam, ele fica analisando, aquele que se dispersa e está sozinho, que talvez esteja mais fraco, debilitado, este ele ataca. Porque este se torna em uma presa fácil para que o inimigo venha destruir. E quais as armas que o inimigo usa? Ele aprendeu com Jesus, ele divide para tentar enfraquecer, ele semeia fofoca, crítica, ciúmes para roubar a força da comunhão. É assim que o diabo ataca, meu irmão. E a gente, como igreja, não entendeu quando Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha. Olha bem, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei. Onde é que está a igreja do Senhor Jesus? E contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. E eu te darei a chave do reino dos céus e da terra. E tudo aquilo que tu ligar aqui na terra será ligado no céu, Pedro. E tudo que tu desligar será desligado. Pastor, que chave é essa? A chave ele deixou bem certo, bem tranquilo. A chave é amor ágape. Amor incondicional.
Amor de olhar para o teu próximo e dizer: não tenho ouro nem prata, mas hoje o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Oh, aleluia! Aleluia! O diabo, ele quer enfraquecer o amor. Ele quer que nós percamos a fé. E ele vai atuar como? Na palavra. Quantos por vezes deixaram de estar em comunhão porque disseram no seu coração: fulano, Beltrano me disse isso, fulano fez aí, e ficaram magoados no seu coração, não entenderam que isso foi uma cilada do diabo para tirar o poder da igreja. O diabo sabe o que fazer, ele atua no meio da divisão, ele atua no meio do falar. Olha isso. Porque ele sabe que se eles forem um só povo, nada lhe será impossível. Oh, aleluia! Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: se formos um, nada é impossível. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, isso é tão poderoso que, se você for ver o nascimento da igreja, ela nasce na língua. E ela nasce na comunhão. Não numa comunhão pacífica, mas numa comunhão resistente. Não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que se aperfeiçoaram na sua resistência. Na resistência de conseguir andar junto com uma pessoa que talvez não lhe agradasse, mas permaneceram. Talvez não falasse, não comungasse das mesmas ideias, mas permaneceram. No começo eram 500 que receberam a mesma ordem: permanecerem aqui juntos. A igreja nasce em uma ordem de permanecer juntos. Olha para mim. A igreja se constitui, ela nasce em uma ordem de Jesus de permanecerem juntos. Mas nem todos respeitaram o propósito, nem todos respeitaram o mandato, porque não é fácil, não é simples. Porque antes de vir o sobrenatural de Deus, você tem que vencer a si mesmo. Por isso que Jesus falou e disse: quer vir após mim? As pessoas acham que experimentar o sobrenatural virá de uma facilidade. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. O teu pai não é um irresponsável para dar autoridade para alguém que não merece, para alguém que não tem condição. Pedro jamais seria Pedro se ele não resistisse à vontade de ir embora, à vontade de deixar João sozinho ali, à vontade de sair do meio daquele povo que ali estava, mas ele resistiu, vencendo a sua humanidade. Meu irmão, Deus nunca vai fazer algo sobrenatural na vida de quem não consegue permanecer. E eu não estou falando espiritualmente, não. Eu estou falando emocionalmente, porque ele não é irresponsável para dar poder a um lunático, a um incapaz, a um inconstante emocional. Quer viver o sobrenatural? Aprenda a lidar. Aprenda a lidar com as pessoas que não são iguais a você. Mas não é aprender a lidar de qualquer jeito. Amai-vos uns aos outros.
Aí você diz, ah, pastor, simples. Não é, irmão. A maior chave da vitória da igreja está no amor. A maior parte das pessoas, elas não conseguem se desenvolver dentro disso. E esse amor não é algo simples, e isso é tão tremendo de ver, e Satanás vai atuar exatamente aí. Porque, meu irmão, porque se você for ver quando Deus dá ordem para eles, ele disse, ficar em Jerusalém. Todos ficarem aonde? Quantos receberam a ordem? Quantos receberam a ordem? 500 pessoas. Eu pergunto, Deus contava com os 500, sim ou não? Deus queria contar com os 500, sim ou não? Deus quer contar com você, sim ou não? Mas os 500 estavam preparados, irmãos? Porque, irmão, é difícil. É difícil permanecer junto com alguém que pensa diferente de você, ou não? Hã? Você é colorado e ele é gremista. Pô, é difícil permanecer com um gremista chato do teu lado ou um colorado chato do seu lado. Você gosta de churrasco, ele gosta de sushi. Eu gosto dos dois, então não tem briga. Um toma água, outro toma refri. E o que toma água diz, antes já se viu tomar refri. Cara, deixa o cara tomar refri, cara. O dinheiro é dele. Irmãos, é complicado estar em comunhão. E o diabo, sabendo disso, ele vai usar o maior ponto de destruição do ser humano, que é aqui, ó, a língua. E uma língua sem amor, irmão, é uma língua que destrói. Uma língua que não consegue falar com o seu coração ancorado em Jesus. Olha bem. Porque a boca fala. Você está entendendo? Uma língua que fala com o coração que não esteja ancorado em Jesus, ela vai causar divisão, dissensão, fofocas e problema, porque a base dos seus lábios, ela não está em Jesus. Está, por vezes, na força do seu ódio, da sua raiva, das suas constantes, do problema que sente. Porque quando o nosso coração está pautado em Jesus, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Porque a primeira parte, antes de tu ser igreja, tu precisa ser alguém que seja capaz de levar o teu pensamento cativo a Deus. E tu tem que ser capaz de vencer ao diabo, resistir ao diabo. Porque antes de ser igreja, tu é uma pessoa. Ninguém consegue ser igreja sem ser uma pessoa de Deus. A igreja é a comunhão de pessoas que são de Deus. De pessoas que aprenderam a resistir ao diabo. De pessoas juntas que aprenderam a levar todo o pensamento cativo a Deus. Porque somente assim que nasce a igreja. Porque quando isso acontece, a Bíblia Sagrada fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio sobre eles um vento impetuoso e... Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, encheu toda a casa. Meu irmão, o diabo não tem... Põe na tua cabeça isso aqui agora, ó.
O diabo não teme uma igreja grande. O diabo não teme uma igreja com 5.000 membros. O diabo teme uma igreja que possa ter 120 pessoas unidas, cheias do Espírito Santo de Deus, porque ele sabe que uma igreja de 120 pessoas unidas no Espírito de Deus, essa igreja, as portas do inferno não prevalecem, e essa igreja vai mudar o mundo. O diabo não teme uma igreja grande, ele teme uma igreja que está unida diante de Deus e com o seu Espírito. Você está comigo? Diga glória a Deus. Um crente sozinho é uma chama em algum lugar, mas uma igreja unida é uma labareda cheia de fogo, que consome todo o inferno. Todo o inferno é consumido por uma igreja. Eu sei que o caminho não é simples, porque o caminho para se constituir uma igreja, ela é formada por vários capazes de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Vários que sejam capazes de dizer para Deus: Deus, eu quero andar em comunhão, eu quero pagar o preço necessário para andar junto com o meu irmão. E pagar esse preço, eu sei, meu irmão, que não é algo simples, mas é o único caminho de uma igreja que quer vivenciar o sobrenatural. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é. Oh, aleluia! 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 Onde há comunhão, o Senhor ordena. Sabe o que é ordenar? Ô, meu irmão, se a gente estiver experimentando isso aqui agora, aqui, ó, de verdade, o Senhor ia dar uma ordem para os seus anjos, agora, aqui nesse lugar, aqui agora. Meu irmão, se tu está com algum problema financeiro, o Senhor é o dono de todo o dinheiro do mundo. Se tu tem algum problema de saúde, nosso Deus, sabe qual é o problema? É que a maior parte daqui é orgulhoso, prepotente, arrogante, e não consegue negar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir Jesus. Para se constituir não uma chama, mas uma fogueira capaz de destruir o diabo. Quantas pessoas aqui agora estão com o seu coração partido por causa de alguma coisa que alguém falou, incapaz de perdoar, incapaz de poder fazer uma oração como igreja, porque a oração individual é uma, mas a oração de uma igreja, meu irmão, ela atinge o mundo espiritual, ela abala o mundo espiritual. A comunhão é uma chave espiritual que abre os céus, e o diabo sabe. A comunhão é uma chave espiritual que libera unção e poder, e o diabo sabe. Portanto, meu irmão, não pensas. O diabo não quer que tu esteja na comunhão. Ele não quer, irmão. Ele vai criar empecilhos. E tu vai ter a maior de todas as desculpas. Porque ele sabe que existe um lugar de bênção. Salmo 133. Bota lá, meu filho. Olha a pessoa que está do seu lado e diz: existe um lugar de bênção. Diga, e este lugar é a comunhão. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. O diabo entendeu que a divisão impede a igreja de ter liberação de bênção, liberação de vitória. Na comunhão a nossa fé se fortalece,
porque a tua vitória renova a minha esperança. Oh, aleluia! Aleluia! Aquele espírito de competição e inveja se acaba. Sabe por quê, meu irmão? Porque a tua vitória renova a minha esperança de dizer: Deus, assim como tu está fazendo com meu irmão, tu irás fazer comigo, porque eu faço parte dessa igreja cujas portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! É por isso que o diabo, nosso adversário, ele quer nos retirar. Ele quer nos retirar do poder, mas existe o antídoto contra o veneno do diabo. Olha como é que é. Porque quando Jesus olha para os fariseus, ele diz que eles eram raça de víboras, venenosas. E ele dizia para eles, por que eles eram raça de víboras? Porque eles impediam aqueles que queriam entrar de entrar. Mas eles mesmos não se desenvolviam na sua comunhão com Deus. Existem pessoas que se acostumaram de frequentar igreja, mas não entenderam nada do que é viver o sobrenatural, do que é viver milagre, porque o milagre, ele acontece quando o povo aprende a andar em comunhão, pois a Bíblia fala, 5 de vós perseguirão a 100, mas 100 de vós perseguirão a 10.000, e o inimigo cairá a espada diante de vós. Como assim? 5 de vós derrota 100, mas 100 de vós derrota 10.000. O poder da comunhão fortalece a igreja, dá mais poder para a igreja, e é tudo que o diabo não quer. Uma igreja que vive em comunhão. Quando eu tenho batido, semana que vem do sábado, irmãos, porque eu quero reunir os homens para nós começar a ajeitar todas as paredes da igreja aqui, para nós pintarmos a nossa igreja, porque aqui haverá um lugar de comunhão. Nós precisamos voltar a comungar. Por quê, pastor? Porque existe um lugar de bênção. Aleluia. Aleluia. Em Babel as línguas separaram, mas em Pentecostes as línguas os uniram. Aleluia. Por quê, pastor? Olha para mim, irmão. Porque lá eles falavam das línguas do orgulho, da arrogância. Mas quando eles estavam todos reunidos, eles receberam as línguas do Espírito. O Espírito de Deus irá estabelecer uma língua do Espírito aqui no nosso meio. E quando eu falo língua do Espírito, eu não estou falando uma língua estranha, não. Uma língua pautada no Espírito, com amor, com paz, com longanimidade, com temperança, com domínio próprio. Deus vai dar uma língua na nossa igreja pautada num coração de pessoas que amam a Deus, que entronizaram Deus em seu coração, de pessoas que andaram com Deus, de pessoas que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e estão seguindo Jesus. Deus vai levantar essa igreja no nosso meio e te prepara, porque aqui nesse lugar haverão ordens do céu de bênção. Orar, becandar, pode mesmo. Deus começa a dar ordem aos seus anjos hoje aqui. Anjos que estão indo na tua casa, anjos que estão chegando no teu trabalho, anjos que estão invadindo o hospital, anjos que estão pairando no nosso meio. Por quê? Porque hoje aqui nesse lugar vai descer uma igreja cheia do Espírito Santo, unida pelo Espírito. Aleluia!
Oh, aleluia! Ei, Deus! Oh, é tão tremendo porque em Babel as pessoas buscavam honra para o seu nome. Mas nesse lugar nós honraremos o nome do nosso Pai. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Em Babel eles diziam: os nossos nomes serão lembrados para sempre. E você aqui nesse lugar, nós juntos vamos dizer: o nome do Senhor será lembrado para sempre através dessa igreja. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia Sagrada fala que quando aquele Espírito desceu, ele não desceu, irmão. Nós não precisamos de 200 pessoas aqui. Nós não precisamos de 5.000 pessoas aqui, meu irmão. Porque o Espírito Santo não desceu por causa da quantidade de pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O segredo do avivamento não está na quantidade. Oh, aleluia, 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 aleluia. O segredo de um avivamento que vai estabelecer a igreja não é a quantidade, mas está na qualidade daqueles que permanecem fiéis debaixo do seu chamado, mesmo diante das adversidades que estão se produzindo, em estar junto, continua em oração junto, mesmo com a dificuldade que está com o irmão, mas continua junto. É difícil, pastor, lidar, mas continua junto. É difícil, pastor, estar, mas continua junto. E a Bíblia fala: estavam todos juntos no mesmo lugar quando veio sobre eles um vento impetuoso. Oh, aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: não é a quantidade. Oh, diga, mas é a capacidade de permanecer juntos. Aleluia. 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 Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Uma coisa mais difícil. É difícil para mim. Eu sou um pastor experimentado já. É difícil para mim. Eu sei que é difícil permanecer juntos. Quando a pessoa briga, quando a pessoa xinga, quando nós não concordamos, quando nós estamos tristes. É difícil permanecer juntos quando não concordamos. Tu imagina que o próprio Pedro não concordava com Jesus. Que quando Jesus diz para ele, na finaleira já: Pedro, quando tu ficar mais velho, eles vão te levar para ali, para tudo que é lugar. Tu não vai nem saber o que será feito de ti. Eles vão te levar para lá e para cá, por amor ao meu nome. E Pedro, olhando isso, sabendo do mal que isso significava, ele diz: tá bom, tudo bem, eu vou me lascar. Mas ele olha para João e diz: tá, e o que vai ser feito com João? Meu irmão, o coração de Pedro era o coração de quem dizia: eu vou me lascar, mas se João se lascar mais do que eu vou ficar tranquilo. Esse é o coração que entra junto com João. O coração que talvez nós venhamos entrar nesse lugar de permanência seja esse, irmão. E está tudo bem.
Está tudo bem desde que tu não seja um dos 500 que desistiu. Está tudo bem se tu for um dos 120 que permaneceu. Que disse, pastor, é difícil ter comunhão com aquele ali, mas eu permaneço. Pastor, é difícil lidar com aquela cobrinha ali, mas eu permaneço. Por que que tu permanece, Pedro? Porque a comunhão é lugar de bênção e aquele que me prometeu é fiel para completar. E se aquele que me prometeu diz que eu preciso ter fé do tamanho de um grão de mostarda para acreditar que aquele meu irmão que hoje é treva um dia será bênção, eu acredito na palavra daquele que me chamou, daquele que me escolheu e sei que tudo vai acontecer porque ele continua sendo meu Deus. Oh, aleluia. E se eu quiser que ele viva para sempre? E ele olha para ele e diz, me segue. Olha a pessoa que está do céu e diga, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a raiva, né, de uma pessoa que está te afrontando, né? É negar a vontade que tu tem de esgoelar. É negar a vontade que tu tem de esgoelar e ainda dar uns capas. E esperar, crendo que não é por força, nem por violência, mas o Espírito vai descer. Oh, olha, o Espírito de Deus está aqui, irmão. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Eu fico imaginando, Jesus olhava para Pedro com aquele coração e dizendo, meu Deus, como que vai ser para ele resistir? Será que ele não vai resistir? Mas Pedro continuou. E esse Pedro que continuou, não é o mesmo Pedro o Espírito vai descer no meio da comunhão. A comunhão é lugar de bênção e a comunhão é lugar de derramar do Espírito de Deus. Meu irmão, quando a igreja comunga, quando a igreja está em comunhão, o Senhor derrama do seu Espírito, o Senhor passeia no meio da igreja e começa a liberar bênçãos sem precedentes, porque naquele lugar, aquele é o lugar de bênção. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, Deus precisa criar na sua vida um lugar de bênção. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, irmão. Tem hora que é só pelo Espírito. E aí você diz, pastor, como assim, irmãos? Este Pedro que eu estou falando para vocês é o mesmo Pedro que odiava João, logo ali atrás. E entenda isso, meu irmão. O diabo divide para confundir, mas Deus, ele une para incendiar. Não, você precisa entender isso. O diabo divide para confundir. Deus não nos deixará confundidos. Deus não te deixará confundido. Mas o Espírito de Deus vai nos unir para sacudir Gravataí, para sacudir a tua família, para incendiar o teu lar, para incendiar a tua casa, para incendiar o teu trabalho, para incendiar a tua saúde, para incendiar aquilo que tu empreender a fazer. Deus vai nos unir para incendiar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, como igreja, nós não podemos cair na armadilha do diabo.
Nós precisamos entender de uma vez por todas qual é a estratégia do diabo e qual é a estratégia de Deus. Você vai precisar começar na força do ódio mesmo. É você olhando para você e dizendo: eu não vou sentir raiva do meu irmão. Já está com raiva. Mas você diz, eu fico imaginando o Pedro. Eu tive lá no lugar, irmão. Eu tive no cenáculo. Eu espero que um dia você tenha a oportunidade de nós entrarmos juntos lá, irmão. Meu irmão, eu vi a católica cantando lá e falando em língua estranha. Claro, pastor, ele era de outro país. Não, brasileiros, católicos. Falando em línguas estranhas, eu fiquei maravilhado com aquilo. Que eu achava que isso era só coisa de pentecostal, cheio de espírito, que era só nosso, né? Porque, irmão, quando eu entrei, meu irmão, eu senti algo tão forte, irmão, que eu não conseguia falar em português. É algo tão maravilhoso que invade a tua alma de um jeito tão... Porque, meu irmão, a centelha do Espírito continua naquele lugar. E eu profetizo, essa centelha que vai incendiar essa igreja hoje, ela continuará na tua vida, ela vai alcançar os teus filhos, ela vai alcançar a tua família, e ela nunca mais irá se retirar do teu lar. E aonde tu se propor a orar, o Senhor te ordenará a bênção. Oh, aleluia. Olha isso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu fico imaginando Pedro naquele mesmo lugar que nós estávamos lá, um lugar apertado. Eu fico imaginando ele olhando para os lados, olhava para João e dizendo: mas que raiva desse vagabundo. E olhava e João chegava: e aí, Pedrão? Paz. E João todo carinhoso: me perdoa então, Pedro. Tá bom. Toma. Mas ele continuava ali, dizendo para Deus: aquele que me prometeu me garante. Eu não tenho estrutura para amar ele como meu pai manda eu amar, mas eu continuo. Oh, aleluia. O Senhor irá fortalecer o espírito dessa igreja. Quando eu falo espírito, meu irmão, não é um poder sobrenatural que vem do céu, não. É o crescimento do espírito. Em detrimento da força da tua carne. Talvez, meu irmão, tu não consiga andar em comunhão, porque a tua carne fala mais alto, ela fala mais alto porque tu tem orado um pouco, porque a tua vida espiritual é reduzida. Talvez Deus precisa te levar para um lugar junto com Ele, para que tu tenha mais tempo de oração, mais tempo de busca, mais tempo ouvindo louvor, mais tempo ouvindo a palavra, para que a tua alma se aproxime do teu espírito, para que a partir dessa aproximação da tua alma com o teu espírito, as tuas decisões, elas não possam ser tomadas pela força da tua carne, mas elas possam ser tomadas mais pelo Espírito de Deus que habita em você. É esse Espírito que grita para o Espírito de Deus que aqui está, aqui existe um Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Deus, por favor, Deus. Eu sei que eu não preciso de quantidade, mas eu preciso de alguma, Senhor. Por favor, Senhor. Oh, Deus, por favor, Senhor. Levanta essa igreja, Senhor. A quantidade não era grande. A quantidade não era nem dos chamados. Mas a quantidade era aquela que ali estava. Era a quantidade daqueles que permaneceram. Mesmo diante das adversidades, continuaram juntos, unidos.
E a Bíblia fala que quando o Espírito de Deus desceu naquele lugar, todos foram cheios do Espírito. E Deus repartiu as línguas. Olha que coisa tremenda. Porque naquele tempo houve uma divisão. E cada um foi. Mas a Bíblia fala que pessoas que vinham de outros países se maravilhavam. Porque ouviam a palavra de Deus sendo pregada na sua língua. Oh, aleluia! E eles podiam ouvir agora a palavra do nosso Senhor Jesus. Eles não precisavam teclar a tecla SAP. Eles não precisavam do Samsung para traduzir. Deus traduziu para cada um dos povos que lá estavam a palavra que ele queria entregar. E 5.000 almas se converteram. E João, que tinha pregado 5.000 vezes e ninguém tinha se convertido, agora prega uma vez e 5.000 se converte. Porque uma coisa é tu falar de Jesus na força do teu coração, outra coisa é tu falar de Jesus cheio do Espírito de Deus. Oh, aleluia, a palavra que sai da tua boca alcança, atinge o alvo. Deus vai despertar essa igreja com uma palavra que vai alcançar, que vai atingir o alvo. Oh, glória! Isso é tão poderoso que até esse dia Pedro e João nunca tinham feito nada juntos. Mas quando esse dia acontece, cheio do Espírito, Pedro olha para João e diz: oh, meu amigo, quanto tempo eu perdi longe de ti. Briga por rede, briga por peixe, meu Deus. Quão equivocado eu estava. Vamos orar, João? Eu fico imaginando o João olhando para Pedro, que era tudo que ele queria ouvir, dizer, claro, vamos. E os dois abraçados sobem no templo para orar junto. Deus vai levantar uma igreja com tamanha comunhão que nós vamos amar orar juntos, irmão. Nós vamos nos convidar para orar junto. Isso nunca aconteceu, isso é jamais visto aqui no nosso meio. Nós vamos nos convidar, nós não vamos convidar o irmão para tomar um café em casa, nós vamos convidar o irmão para orar junto. Seu irmão, vamos orar junto, vamos estar junto para orar, vamos determinar junto, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. E João pega Pedro e os dois vão subindo. Aquilo ali eles tinham feito 1000 vezes. Mas quando nós não amamos, meu irmão, nosso olhar é fechado em fazer o bem. Nós não conseguimos ver bem e nem fazer bem. Porque o nosso olhar é fechado somente para o mal. Quantas vezes Pedro olha para um pedinte e diz: esse aqui poderia estar em qualquer lugar, fica aqui pedindo, esse vagabundo, esse sem vergonha. Pedro era irado, né? Esse aqui podia estar trabalhando, esse ordinário. Fica aqui atormentando esse vagabundo. Serve para nada. Passava por ele e ia orar. Mas agora Pedro está com João. Algo mudou. E ele está subindo para orar no templo.
Quem tem esse coração, olha para o templo e aquela porta do templo, quer dizer, essa porta nunca ficará fechada, mas eu vou trazer gente para cá comigo. Chamados para fora. Enquanto tu não aprender que os chamados para fora, se eles não se resolverem dentro, eles nunca terão autoridade para impactar aquilo que está lá fora. Enquanto os chamados para fora não conseguirem lidar com aquilo que está aqui dentro, enquanto eles não aprenderem a estar em comunhão, a permanecer. E olha o que Jesus faz. Jesus não faz eles com o espírito, que seria moleza. Jesus faz ele na adversidade, com a maldade que eles tinham. E eles tinham que permanecer e lutar contra a sua humanidade, negar a si mesmo. Não existe um verdadeiro adorador que não nasça negando a si mesmo o desejo de falar mal, o desejo de brigar, dizendo não, convém que ele e eu. Mas a maior parte das pessoas querem estar em comunhão dizendo, convém que eu cresça. Convém que cresça o meu ponto de vista, meu jeito de ver a vida é o jeito correto. Convém que quem vai crescer? Quem tem que crescer? Quem? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, Jesus tem crescido na sua vida? Pedro e João subindo. Só que agora a visão de Pedro é diferente. E um paralítico olha para ele e diz, uma esmola. Agora ele está falando com Pedro. Que Pedro que ele está falando, pastor? O Pedro que Jesus falou? Ou Pedro tocado pelo Espírito? Hã? Diga para o irmão que está falando, Pedro tocado pelo Espírito. Jesus não conseguiu fazer a obra, mas o Espírito fez. Eu profetizo que o Espírito de Deus irá frequentar a tua casa, ele vai inquietar o teu coração de uma forma tão poderosa, ele vai inquietar a tua alma, ele vai inquietar a tua vida, ele vai despertar sobre o teu coração um amor que não seja natural, mas que seja descomunal. Algo tão poderoso que tu vai sentir um calor dentro de si. Oh, glória! Pedro olha para aquele homem que ali está, não é mais aquele Pedro. Quem é aquele ali, pastor? É a igreja que Jesus profetizou. Não. Quem é aquele ali, pastor? É Pedro, não. Ali não está Pedro, ali está a igreja profetizada pelo próprio Cristo. Quando olha para ele e diz, tu és Pedro, sob essa pedra eu edificarei a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão, e eu te darei a chave do reino dos céus e da terra, e tudo que tu ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligar aqui na terra será desligado no céu. Quem fala ali é a igreja. Quem fala ali é a igreja. O inferno reconhece. As trevas reconhecem o poder da igreja. Pedro olha para aquele cara que ali está e diz, eu não tenho ouro nem prata, só que agora eu tenho uma coisa que eu não tinha. Oh, aleluia, 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 recebe aí. O Senhor vai te dar algo que tu não tinha, o Senhor vai te dar algo que tu não tinha, o Senhor vai depositar sobre esse vaso algo que tu não tinha, o Senhor vai te fazer vaso para honra hoje aqui nesse lugar. Eu determino que os céus irão se abrir e o Senhor vai ordenar sobre esse vaso algo recalcado, sacudido e transbordante. Recebe aí no nome de Jesus, recebe sobre a tua vida poder, recebe
unção, recebe cura, recebe autoridade. E caramba. Eu não tenho ouro e nem prata, mas agora eu tenho uma coisa que eu não tinha. Agora eu tenho. O que tu tem? Amor incondicional. Eu tenho amor para te ver, olhando para a porta daquele templo, todos os dias querendo entrar e não podendo. Está vendo aquela porta ali? Eu fico imaginando ele olhando para o paralítico dizendo, está vendo aquela porta ali? Ele deve ter dito, quantas vezes eu quis cruzar aquela porta. Mas eu nunca pude. Por quê? Porque os fariseus me impediam. Os doutores da lei me impediam. Aí Pedro olha para ele e diz assim, mas agora eu tenho amor incondicional para te dizer, levantar. O Senhor te dará autoridade, meu irmão, para levantar pessoas, não para derrubar pessoas. Essa é a diferença de igreja e de Pedro. Pedro derrubava pessoas, mas a igreja levanta pessoas, desperta pessoas para que elas possam entrar no templo. Quando Pedro pega ele pela mão e ele se levanta, ele diz, joga essa tua capa fora e vamos entrar no templo, porque agora tu vai fazer uma oração. Que oração é essa? É uma oração de agradecimento àquele que te libertou. Oh, aleluia. Por isso, diabo, tu não tem mais vez sobre essa igreja. Se tiver que ter uma língua do nosso meio, não vai ser uma língua de confusão, mas vai ser língua estranha para abalar o inferno. Se tiver que falar, nós vamos falar com Deus. Se tiver que declarar, nós vamos declarar ao Senhor. Mas a nossa vida será para edificar, os nossos lábios serão para edificar, a nossa boca será para construir. A língua que nós falamos é a língua do Espírito, a língua do Espírito constrói, a língua do Espírito chama os céus, a língua do Espírito faz milagres. O Senhor vai constituir esse lugar como uma igreja. Sabe por quê? Ó quão bom e quão que os irmãos, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, estamos bem? Pergunta para ele. Se a sogra está aí, olha para a sogra e diz, estamos bem, sogra? Ô sogro, aí. É como um óleo precioso. Irmãos, o Espírito de Deus está me inquietando, e eu sei que aqui está muita gente inquieta no seu coração. Semana que vem nós vamos estar organizando lá o salão lá embaixo, e já no próximo sábado nós vamos estar aqui, se tiver que vir no domingo, nós vamos estar aqui no domingo também. E no próximo, que será ceia, antes de eu ir para Brasília, eu quero fazer uma reunião com todos os ministérios, porque nós vamos arrumar a organização da nossa igreja. Nós vamos estabelecer as diretrizes, a ordem, porque não tem como o Senhor estabelecer a bênção num lugar que tenha desordem. Então nós vamos ordenar a bênção, nós vamos ordenar a casa. Amém, meus amados? Amém? Vai ser na ceia. Eu quero comungar com os irmãos, já para nós estarmos orando nesse sentido. E no nome de Jesus, se Deus quiser e estiver pronto lá embaixo, já vamos fazer lá embaixo lá um café, algo que vai ser maravilhoso para todos nós juntos. E a partir daí a igreja vai andar ordenada, organizada, os ministérios sabendo o que deve cada um fazer.
ninguém falando língua distorcida, sem comunicação. Não, todos nós iremos ter uma comunicação que vai nos fazer andar e conquistar juntos. Amém, amados? Pela ordem. Porque é como óleo precioso sobre a cabeça. Tem uma ordem no céu ou não tem? Sim ou não? Tem uma ordem da bênção ou não tem? A ordem começa por onde? Diga para o irmão que está a cabeça do pastor. É o cabeçudo do pastor. Né? Eu sei disso, e a culpa é minha e eu não boto a culpa em ninguém, eu assumo a responsabilidade. Pastor, não está ordenando a bênção, pastor é o culpado. Amém, verdade. Eu boto a culpa em mim mesmo. Não adianta, eu sei que já fico o inimiguinho tramando aí contra mim, aí, ó, já estou assumindo a responsabilidade. Eu sei, o Espírito me avisa aqui no ouvido, assim, até tom, ó. Meu irmão, eu sou assim com Jeová. Meu irmão, não, tu pensou, ele já está soprando aqui no meu ouvido, filho. Não, e é de verdade diante de Deus. Tu tá pensando, ele está dizendo, ó, lá fulano de tal, ó, isso aqui, ó, tá bom, senhor, eu sei, eu sou eu, tá bom. Sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Amém? Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali, diga onde? Aonde? Advérbio de lugar. Olha para a pessoa que está falando e diz assim, existe um lugar de bênção. Oh, aleluia. Meu irmão, te prepara, meu irmão, porque esse Yom Kippur, essa igreja será sacudida para o nível de bênção. Deus vai levar essa igreja para um nível de bênção que não será natural. Você será impactado, meu irmão. Deus vai ordenar do céu. Os anjos vão vir sobre a tua vida. Deus vai abençoar financeiramente. Deus vai prosperar. Deus vai mandar o príncipe e a príncipe. Vai, eu vi um amém bem forte aí. Ô, glória! Deus vai abençoar. E não vai ser sapo, vai ser príncipe. Deus vai abençoar todos nós. Quem está feliz, diga glória a Deus. Oh, glória. Ali o Senhor ordena, repita comigo, a bênção e a vida. Diga para o irmão que está do seu lado, a bênção e a vida não se apartarão do teu lar, da tua casa. Repete isso para o irmão que está do seu lado, a bênção e a vida não se apartarão da tua casa. Quem está comigo, diga glória a Deus. Existe um lugar de bênção, sim ou não? O lugar da bênção é a divisão? É na contenda? Tá triste? Não fica triste, não. Aí você vai me dizer, pastor, eu estou triste. Mas eu permaneço. Oh, glória. É isso aí, irmão. Às vezes é assim mesmo. Eu estou aqui, Senhor. Eu fico imaginando o Pedro dizendo, eu ainda estou aqui, Senhor. Os dias passando, ele olha para o céu e diz, Senhor, eu não desisti. Ele vê as pessoas indo embora e diz, Senhor, eu ainda estou aqui. Só experimenta o sobrenatural aquele que tem a capacidade de permanecer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio, meu irmão. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se de pé, porque nós vamos fazer uma oração de ordenação de bênção hoje aqui. Eu quero pedir que vocês fechem os corredores todos de mãos dadas, por favor. Todos de mãos dadas, como um só hoje.
Obrigado, filha. Toi piandere candara vala sobi chandara balas. Opa, olha maçom. Tu és santo, Deus. Oh, aleluia. Meu irmão. Oh, aleluia. Você não tem que pedir por ninguém aqui. Vocês lembram que eu falei que o lugar da comunhão começa com alguém capaz de negar a si mesmo? Porque a comunhão, ela começa com alguém que é capaz de negar a si mesmo, porque estar junto é negar a si mesmo. Ninguém mantém uma comunhão com orgulho, com arrogância, com prepotência. A comunhão é a capacidade de negar a si mesmo pelo bem do outro. Esse é o lugar da bênção. Enquanto nós estivermos orando aqui, eu quero pedir para você orar como você nunca orou. Deus vai começar a ordenar sobre a tua casa, sobre os teus sonhos e sobre os teus projetos, enquanto nós oramos como igreja, não importa quais sejam. Lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na mão do juiz. Que é melabahobe candara bala bepecho tarabalabas. Eita la mama na soda ganarabalabas. Diabo. Tua obra foi desfeita, teu trabalho está quebrado. Tu estás destruído. Jesus edifica a igreja dele hoje aqui. Em comunhão. Em unidade. Ei, tchalá, te piodalá, te candará, balaba sochenderei. Deus, 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 Deus. Te tchalabaçô. Eita Deus! É o desejo do meu coração. Eu quero pedir para você orar como igreja. Abre os seus lábios, porque hoje haverá uma ordem do céu nesse lugar. Hoje o Senhor ordenará nesse lugar. Vida colocada em ordem. Trabalho colocado em ordem. Vida financeira colocada em ordem. Existe um lugar de bênção aqui. Abre o céu sobre esse lugar. Abre o céu sobre esse lugar, Deus. Enquanto a igreja adora, enquanto a igreja ora, te manifesta, Deus. Ei, 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 ei. Ordena a tua bênção aqui, Senhor. Ordena a tua bênção aqui, Senhor. Ordena a tua bênção aqui, Senhor. Ordena sobre o lar. Ordena sobre a casa. Ordena sobre a vida. Ordena sobre o relacionamento. Ordena, traz ordem. Eita lá, diabo.
nada se comparará a esperança viva, a presença. Proveíde as asas de amor. Tua presença. Vem morar em ser esse lugar. É um desejo meu coração, inundado por tua glória. Oh, Santo Espírito. Erga sua mão esquerda agora para o alto. Todos ergam a mão esquerda. Diga, segundo esta palavra, a ordem do Senhor está sendo estabelecida sobre a minha vida. Diga, eu estou no lugar da bênção. Diga, a ordem do Senhor sobre todas as áreas da minha vida estão acontecendo. Enquanto eu oro, o Senhor ordena a sua bênção, a sua vida, sobre tudo, sobre todos que aqui estão. Diga, debaixo dessa palavra, eu abençoo, porque eu sou uma bênção. Diga, eu estou no lugar da bênção. Eu estou em comunhão com os meus irmãos. Oh, a glória lá, aplauda o Senhor mesmo. Olha isso. Olha isso. Eu quero pedir para você encontrar algumas pessoas e dizer, eu quero estar em comunhão com você. Por favor, encontre uma pessoa, 2, 3 pessoas e diga, eu quero ter comunhão com você. Quero orar com você. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa meu irmão. Agora somos todos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso,
grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Irmão precioso és para mim, querido irmão, preciso de ti, querido irmão, precioso és, querido irmão. Oh, glória a Deus.